irmãos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos. Tava faltando você, estamos juntos agora para esse nosso momento mergulhando na palavra de Deus. Bem-vindo, a gente está esperando por você, esperando pela sua resposta aqui, colocando a sua partilha também, compartilhando esse vídeo, dando joinha, fazendo alguma coisa para que a gente possa mexer um pouquinho com as nossas mídias e mostrar que a gente está desfrutando junto da palavra de Deus. Quem sabe pode chegar em mais alguém a partir de agora. Laura Beatriz, minha irmã, tudo bem contigo? Padre Antônio, tudo bem? O senhor reparou que eu mudei até o tom de voz para ficar coerente? Tá mais quaresmal, é isso? Isso, Padre Antônio. Desejo de todo o coração que o senhor usufrua desse tempo forte que a igreja nos dá, para o senhor amar mais e mais a Jesus. As leituras de cada dia nos ajudam, né, a mergulhar, a olhar, a contemplar e a olhar o que está aqui dentro também. Desejo que cada irmão, cada irmã possa aproveitar esse tempo. A gente está só começando, né? A primeira semana ainda é, mas hoje já é quarta-feira de cinzas. É um dia que todas as leituras, né, da missa e as leituras também da liturgia do ofício, elas nos ajudam a nos voltarmos para Deus e ouvir aquilo que, para quem ainda não foi à missa e vai, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. Eu quero, Padre Antônio, de todo o coração, me converter e cremar no Evangelho. É a tarefa da gente para toda a vida, né? Na liturgia da quarta-feira de cinzas, há um pedido que a gente faz no finalzinho da missa, né? Na oração que é feita sobre o povo, no final da missa, durante a quaresma, no missal agora existem sempre essas sugestões de orações sobre o povo antes da bênção final da missa. E não é a oração pós-comunhão. Não, é a oração sobre o povo na hora de despedir o povo com a bênção. Né? E na oração da quarta-feira de cinzas se diz assim: ó Deus, derramai benigno o espírito de arrependimento sobre os vossos fiéis inclinados diante de vós. E eu acho que essa expressão espírito de arrependimento é um pouquinho isso que você está falando. Como é que a gente pode dizer? É uma postura de alma que a gente deve cultivar ao longo da vida toda, na qual a gente reconhece que a gente está longe do Senhor, que a gente precisa andar mais perto dele, que a gente precisa mais da direção dele, mais do trabalho dele na nossa alma. Então, espírito de arrependimento, conversão constante, são coisas que durante a quaresma a gente pede a Deus, mas que devem estar impressas na nossa alma, na nossa vida, todo o tempo, durante todo o ano, durante toda a vida. Será que eu tenho cultivado em mim um espírito de arrependimento? O que é o contrário do espírito de arrependimento? Isso que eu estava pensando, né, aqui agora. É o espírito de justiça própria, eu tenho sempre razão. É o espírito de, sei lá... Posso responder? Fale. Para mim, o contrário, neste momento que a gente está vivendo, é um espírito de dispersão, Padre Antônio. Porque eu vejo que, como é grandioso, como é um ato de amor, uma bênção incomensurável. Quando um filho de Deus, uma filha de Deus se arrepende e encontra os braços de Jesus levantando, o inimigo vai fazer de tudo para a gente entender, a gente querer esquecer. A gente sabe que errou, a gente sabe que pecou, mas ele vai querer nos distrair para a gente não se arrepender. Acho que também o contrário de espírito de arrependimento é espírito de acusação. Porque para eu não ver o meu, aí eu começo a acusar. Exato. Ai, Padre Antônio, aí foi fundo. Imagina numa casa, né, numa família, eu não quero se ver. Ninguém se arrepende depois de uma briga, mas continua eternamente acusando uma outra, a culpa é sua e tal. Isso não acaba nunca, né? Então, para que haja arrependimento, eu preciso, em algum momento, cessar a acusação e olhar para dentro, né? Não ficar disperso, né? Não ficar o tempo todo
mobilizado por aquilo que está fora de mim, mas olhando um pouquinho para mim, reconhecer o que em mim precisa mudar, o que em mim não foi legal e pode ter contribuído para aquele problema, ou para que, pelo menos para que aquele problema não se resolvesse, né? Então, eu acho que o contrário de espírito de arrependimento também é espírito de acusação. Nossa, incrível. Por isso é que lá em Apocalipse a gente vê que ele vai derrubar o acusador dos nossos irmãos. Que coisa terrível. Muito forte isso que o senhor falou, Padre Antônio. Quer dizer que cada vez que eu me vejo, né, acusando o meu irmão, a minha irmã, muito provavelmente eu estou deixando de me arrepender, talvez daquilo até que tenha causado uma confusão e ter levado àquela briga. E aí eu continuo, me mantenho nessa posição horrível, meu Deus, então, de ficar acusando o outro. Né? Eu acho que é uma boa pedida o que a igreja apresenta para a gente nessa quarta-feira de cinzas, né, nos convidando a receber do Senhor espírito de arrependimento. A gente sabe que para muitas pessoas a quaresma também é a preparação para uma confissão de preparação para a Páscoa, né? Para muitas pessoas é a oportunidade da confissão no ano. Então, que não seja também uma coisa corriqueira, né? Que seja fruto de arrependimento, que seja fruto de um reconhecimento de que talvez eu tenha ofendido o coração de Deus, de que talvez eu tenha feito algo que não agradou a Deus. Esse olhar para a gente, porque me parece que o mundo faz a gente usar os erros dos outros como uma boa desculpa para os erros da gente, né? Eu fiz assim, eu penso assim, eu estou reagindo assim porque o outro fez ou falou ou agiu de tal modo primeiro. Então, o problema é que quando a gente se põe nesse lugar, nessa posição, a gente não muda, a gente não melhora, a gente não se converte. Não é? Porque, bom, se eu tenho um motivo, se eu tenho uma razão, uma desculpa para ser ou para estar do jeito que eu estou, ou para fazer do jeito que eu faço, e se isso tem a ver com as atitudes de outro que eu não posso de fato mudar, então paciência, vou continuar desse jeito, né? Vou continuar fazendo assim. Bom, mas ok, então nada muda. Né? Então quaresma é esse tempo em que a gente, de algum modo, começa a tirar os olhos, né, de quem está em volta das desculpas que a gente poderia se dar para estar caminhando de um determinado modo, e a gente se dá a oportunidade de olhar um pouco mais para dentro e se arrepender e recomeçar. Né? Sem isso não tem evangelho e sem isso não tem vida cristã. Né? Sem arrependimento. Padre Antônio, quando o senhor falava, eu me lembrei, tem um padre que usava a seguinte expressão, para nós que estamos na caminhada, que conhecemos a palavra, São Paulo, ele fala muito de carne e espírito, né? Carne, espírito, tudo aquilo que o Espírito Santo inspira, né? É do espírito, e carne, tudo aquilo que vai nos levar a nos afastarmos mais de Deus. Então, esse sacerdote, eu me lembrei disso agora, enquanto o senhor falava, ele dizia assim, Laura, minha filha, isto aí é carne de primeira. Quer dizer, é brabo, né? Então, assim, Padre Antônio, como é que a gente pode, nesse início de quaresma, perceber em nós, né? Às vezes, o que é da carne, que é do espírito, está um pouco misturado. Eu sei que não se mistura, mas dentro a gente permite que às vezes se misture, né, Padre Antônio? Não é que se misture, mas está sempre em combate. Aliás, vai estar sempre. Se uma pessoa espera que a sua carne se convença de que o espírito é melhor, não tira o cavalinho da chuva. Tá. Lembrando que quando São Paulo fala de carne, ele não está falando de corpo. Porque Sim. é uma palavra para corpo e outra palavra para carne. Uhum. Carne é um modo de vida, um estilo de vida que não é conduzido, que não é dirigido pelos impulsos do Espírito Santo e pelos interesses do reino de Deus na nossa vida. Então, carne é um estilo de vida,
vamos dizer assim, uma vida carnal, uma pessoa carnal, é alguém que tem um estilo de vida no qual ela é dominada pelos impulsos mais imediatos, ela acaba sendo arrastada por eles, que tem a ver com as coisas talvez mais básicas, até da nossa necessidade corporal, como comida, bebida, né? Mas que acabam sendo colocadas ou sendo eleitas como prioridades, né? E acabam tomando o espaço daquilo que conduz as escolhas da gente. Então, entre a carne e o espírito não há concordância e nunca vai haver. Então, a gente sempre vai experimentar impulsos que nos puxam para aquilo que é mais imediato, para o bateu, levou, para o se deixar arrastar, né, pelas coisas que dão uma satisfação mais imediata. E essas coisas todas vão estar dentro de nós combatendo ou se estranhando com os impulsos do Espírito Santo, que nos leva a esperar em Deus, a olhar para a recompensa eterna, que não é imediata, a nos deixarmos conduzir pelos impulsos do Espírito Santo, que são impulsos de generosidade, de entrega de vida. Então, carne e espírito. Essas duas maneiras de viver, essas duas maneiras de levar a vida, vamos dizer assim, elas estão presentes, né, e estão em luta dentro de nós. É preciso, na verdade, cada dia eleger ser conduzido pelo Espírito Santo e ser dócil a ele. Esse é o segredo. Padre Antônio, então, em outras palavras, hoje, nesse momento, eu posso estar sendo conduzida por impulsos da carne, ou posso estar sendo conduzida por impulsos do Espírito Santo, ou posso estar no meio das duas e percebendo uma e outra, mas as duas, e ainda não fiz a escolha. Pois é. A oração na missa dessa quarta-feira de cinzas, a oração sobre as ofertas, diz assim: ao oferecer-vos solenemente este sacrifício no início da quaresma, nós vos suplicamos, Senhor, a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras de penitência e caridade. Então, olha que legal. Repete, Padre Antônio. O que a gente pede para o Senhor nessa oração? A graça de dominar nossos maus desejos pelas obras de penitência e caridade. Então, bom, várias coisas interessantes. Primeiro, ninguém aqui nega que nós tenhamos maus desejos. Portanto, isso não deveria ser uma surpresa para ninguém. Reconhecer que há maus desejos no seu coração. O que a gente pede é que os maus desejos não nos dominem, mas nós os dominemos. Dominar vem da palavra dominus, que quer dizer Senhor. Sim. Então, ou os meus maus desejos mandam em mim, ou eu mando neles, ou, falando mais precisamente, o Espírito Santo manda neles. Não tem como ser de outra maneira. Então, ou os meus maus desejos vão me dizer para onde eu vou, o que eu vou fazer, quais vão ser minhas prioridades, ou o Espírito Santo vai me dizer o que eu escolho, para onde que eu vou, quais são minhas prioridades, né? Mas aí a oração também diz uma coisa interessante. Nós dominamos os maus desejos vivendo, realizando obras de penitência e caridade. A gente não domina os nossos maus desejos tentando convencê-los a ficar quietinhos. A gente domina os nossos maus desejos se entregando a trabalhos, obras de caridade e penitência. Eu não domino os meus maus desejos ficando inativo e pensando, vou ver se eu consigo dominá-lo, e aí eu vou começar a me mover. Isso não vai acontecer. Como é que eu domino os meus maus desejos? Escolhendo hoje aquilo que é mais conforme a caridade, ou seja, aquilo que tem mais a ver com o amor que Deus põe no meu coração, e aquilo que para mim é penitência, ou, usando uma palavrinha que não está muito na moda, mas que é boa, aquilo que me mortifica. Ou seja, aquilo que mata um pouquinho a minha vontade própria, que é cheia de caprichos, né? Então, dominar os maus desejos não é algo que se faz teoricamente. Eu vou
vou parar e vou olhar para os meus maus desejos. Fiquem quietinhos aí, hein? Não me aprontem nada hoje não, viu? Não é assim que funciona. Como é que eu domino os maus desejos? Mesmo não tendo o desejo, vivendo atos de caridade, ou seja, atos de amor generoso, segundo Deus, e atos de mortificação, vivendo coisas, de modo especial, aceitando as coisas que hoje levam a minha vontade própria a morrer um pouquinho. Quando eu vivo essas atitudes, os meus maus desejos, eles vão ficando de lado. Aí com a mortificação a gente pode então substituir pela palavra sacrifício, Padre Antônio? Eu acho que a palavra mortificação é melhor, porque, por exemplo, quando eu tenho que esperar por alguém, né, que está atrasado, eu detesto isso, mas acontece, né? Tudo bem, eu preciso aprender a esperar, eu preciso aprender a suportar a situação do outro, bom, isso está matando um pouquinho, de alguma maneira, né? A minha vontade própria, né? O meu desejo de que tudo esteja sob controle na hora e tal. Bom, pode parecer uma bobagem, mas quem passa por isso sabe como às vezes é difícil ser mortificado por esse tipo de coisa. E a gente poderia lembrar 1 milhão de outras, né? Eu vou ouvir uma pessoa de idade, sei lá, que mora na minha casa comigo, falar pela segunda, terceira vez a mesma história e tal. E para muitos isso é uma mortificação. Quer dizer, aquilo me mata um pouquinho a minha pressa, a minha vontade de estar sempre fazendo alguma coisa. Não, eu tenho que agora ter paciência para ouvir essa pessoa, escutá-la dizer algo que eu já ouvi antes, sei lá. Então, eu acho que a palavra mortificação ela é boa porque ela mostra para a gente que alguma coisinha na gente tem que morrer. E isso faz parte da vida cristã. Se não está continuamente morrendo alguma coisa na gente, não está acontecendo vida cristã na gente. Porque a nossa vida cristã, ela é uma conformação a Cristo crucificado e ressuscitado. Então, há sempre algo morrendo e há sempre algo brotando, germinando na vida de um cristão. Não tem como ser de outro jeito. Se não tem nada germinando, ou se não tem nada morrendo, Senhor, vem meu socorro, derrama o teu Espírito Santo, o que está acontecendo aqui dentro, né? Tem que estar continuamente morrendo algo e tem que estar continuamente germinando uma vida nova dentro de mim. Então, acho que essa palavrinha não é muito, como é que eu vou dizer, não é muito agradável, mas ela é boa, né? Ela obriga a gente a lidar com isso. Tem algo morrendo ou tem que morrer algo em mim hoje. O que faz algo morrer aqui dentro de mim? São as situações que me dizem não. São as situações que fogem do meu controle e por aí vai. Padre Antônio, mortificação é uma palavra que a gente usa pouco, é uma pena. Faz parte, né, da cultura católica, a gente deveria usar mais, compreendê-la mais. O senhor deu alguns exemplos aí, né? Eu quis usar a palavra sacrifício porque eu entendo, então, pequenas coisas do dia a dia, tipo, né? Não, hoje chega, hoje eu estou cansada, a louça é uma coisa bem minha, né? Vai ficar aí, minha irmã que lave, né? Então, aconteceu isso outro dia. Aí eu vi assim, Laura, dá mais um passo. Então, foi tão bom eu ter ouvido aquilo naquela hora, uma bobagem, né, Padre Antônio? Uma coisa pequenininha, mas eu fiquei feliz comigo mesma por ter lavado uma loucinha a mais e ter deixado tudo. É por aí? Eu acho que é um pouco por aí. A vida da gente se faz dessas coisas, né, Laura? E mortificações, sacrifícios. Se é verdade que durante a Quaresma a igreja até nos convida a escolher alguns gestos de mortificação ou de sacrifício para que a gente consagre esse tempo como um tempo forte de conversão, mas a igreja também sempre considerou que os melhores gestos de mortificação e sacrifício são aqueles que a vida exige da gente, né? Não são os que a gente escolhe. São os involuntários. Exato, assim como a cruz, melhor é a cruz que a vida talha para a gente, não aquela que a gente talhou para colocar nos ombros, né? Então, o importante me parece que talvez, com o espírito de arrependimento, encarar a vida
como uma grande oportunidade de mortificação e de sacrifício. Mas isso de maneira positiva. Não, é verdade, a minha vida hoje em dia é uma mortificação. Eu tenho que aguentar fulano. Não. Hoje há coisas na minha vida que me mortificam, mas elas fazem parte ativa do trabalho do Espírito Santo na minha alma. Elas fazem parte ativa desse processo de conversão, que é um processo de algo morrendo para que algo novo de Deus nasça em mim. Então, não está se perdendo nada. Eu vou levar isso com um olhar um pouco melhor, um pouco mais positivo, porque essa mortificação, esse sacrifício, faz parte do meu caminho com Deus. Então, se a gente olhar dessa maneira, talvez algumas coisas que na nossa vida eram motivo sei lá, da gente até estacionar diante daquilo com revolta, então, de repente a gente abraça de um jeito melhor, né? Então, Padre Antônio, peraí, quer dizer então que vou hoje, quarta-feira de cinzas, eu vou deixar de tomar Coca-Cola, chocolate e tudo que eu gosto, vou abrir mão da carne, além de sexta-feira, vou colocar segunda, quarta e sexta, mas não estou nem aí para os meus relacionamentos que não estão fica meio esquisito. Não, então. não fica loucura, né? Ah, tá. Porque isso é meio esquisito. Isso Totalmente. É esquizofrenia. Porque você tá num pedaço da sua vida, você está querendo fazer gestos, atos de conversão religiosa e, por outro lado, você não está percebendo que tem uma dimensão tão importante da sua vida, que são seus relacionamentos, que precisam, talvez, ser amoldados segundo Deus. Então, tem alguma coisa de muito... Vai ter que procurar um médico, não é o padre, né? Mas, agora, óbvio, se eu tenho uma vida com Deus, uma coisa vai falar da outra, né? A minha necessidade de, talvez, reparar algumas coisas no meu relacionamento com os meus pais, ou com a minha esposa, ou com o meu marido, vai me impulsionar, talvez, alguns gestos de mortificação que eu posso escolher durante a Quaresma, como parte desse meu caminho interior de mudança, de transformação. E, por outro lado, esses gestos vão me lembrar que toda a minha vida é um grande canteiro de obras onde Deus está trabalhando e eu preciso aprender a entrar nisso com dedicação. Então, na vida cristã saudável, as obras de penitência, como jejum, que você falou, como, enfim, obras de penitência corporal, elas têm sentido porque elas estão se encaixando com um caminho de mudança que tem a ver com relacionamentos, que tem a ver com temperança no modo de usar os bens, as coisas da vida, e por aí vai. As coisas têm que se encaixar. Quando as coisas ficam muito soltas uma da outra, é sinal de que a gente está, né? Então, alto lá, né? Mas quando as coisas se encaixam, aí sim a gente tem uma vida cristã equilibrada, em que as coisas que eu escolho como talvez minhas penitências de Quaresma, elas deixam de ser como é que a gente poderia dizer, um exercício de demonstração de ascese, eu faço, durante a Quaresma eu faço, e passam a ser uma intensificação do meu compromisso interior de transformação, de mudança e por aí vai. Então, beleza, ok. A igreja propõe, não sei se é a palavra, 3 conselhos, né, Padre Antônio? Esmola, jejum e oração. Esmola, jejum e oração. Padre Antônio, eu sinto que às vezes eu compreendo o que a igreja chama de esmola. O senhor já colocou aqui algumas vezes, né? Acho que especificamente relacionado à vida financeira, ao dinheiro que a gente tem. Eu considero, às vezes, Padre Antônio, mais difícil de ser vivenciado do que a esmola, do que a oração e o jejum. Então, aí eu queria pedir para o senhor, porque é isso que a gente vai ouvir na missa, para quem já foi, para quem vai, né? A igreja propõe, não sei se são conselhos, são vivências, é assim que a gente... Práticas. 3 práticas: oração, jejum e esmola. Então, aí a gente que já está na caminhada,
A gente pode, sei lá, ter um certo olhar de desprezo, toda quaresma é isso, mas eu queria pedir a Deus, e no caso, aí, colocar isso para o Senhor, para que a gente possa, nessa quarta-feira de cinzas, o Espírito Santo vir em nosso socorro e a gente poder entender melhor. Como é que eu posso... eu já sei, a igreja já fala, eu sou católica há tantos anos. Não, mas eu quero viver direito. Eu quero viver o jejum, eu quero viver a oração, eu quero viver a esmola. Se a igreja coloca a oração como uma prática, então alguma coisa a mais significa do que eu fazia até então. Não sei se eu me fiz entender. A igreja pede que a gente intensifique essas práticas. E como o nome diz, são práticas, ou seja, são coisas concretas a fazer. A igreja não pede que a gente fale de oração na quaresma, ela pede que a gente reze. A igreja não pede que a gente fale de penitência ou de mortificação, mas que a gente faça. E a igreja não pede que a gente fale de esmola, mas que a gente dê. Primeira coisa importante, certo? Okay. Então são coisas a fazer e de maneira mais intensa. Na verdade, são coisas que acompanham a vida cristã todo o tempo. A quaresma é deveria ser um pouco um compêndio do nosso caminho de conversão pessoal. Uhum. Ou seja, eu intensifico naquele tempo para que de alguma maneira aquilo fecunde a minha vida como um todo. Obviamente, essas práticas elas têm como alvo nos configurar, nos conformar a Jesus. Toda a nossa santidade é Jesus. Então, quanto mais o Espírito Santo molda a gente e quanto mais a gente correspondendo docilmente a Ele age e vive como Jesus, mais a gente está caminhando numa estrada de santidade. Ora, o perfeito orante é Jesus. O perfeito jejuador é Jesus. Ninguém nunca foi mais esquecido de si próprio, e isso é jejum, do que Jesus. O perfeito benfeitor é Jesus. Ninguém nunca deu esmola maior do que Jesus. Né? E nós éramos miseráveis, né? E com a sua... fazendo-se pobre, como diz a Escritura, ele nos enriqueceu. Ele deu esmola de si próprio para nós, né? Então, oração, esmola e jejum são práticas que nos assemelham a Jesus, que nos alinham com Jesus, por meio das quais o Espírito Santo vai moldando a gente à semelhança de Jesus. Então, essas coisas significam algo mais do que o trivial dos nomes parece indicar para a gente, né? Esmola não é dar algumas coisas para se livrar rapidamente de alguém, que é um pouco a ideia que a gente tem na cabeça hoje, né? Eu dou alguma coisa, toma aqui, tchau. Né? Contanto você vai embora, eu te dou aqui alguma coisa. É óbvio que esmola, no sentido que a igreja nos dá na quaresma, não é isso, né? Esmola tem a ver com você ir junto com aquilo que você está dando. Esmola tem a ver com abrir mão de algo pelo outro. Esmola tem a ver com generosidade em perceber a necessidade do outro. Então tem a ver com coisas que não tem nada a ver com vou dar um dinheirinho que está me sobrando para que eu me livre da sua presença incômoda. É léguas de distância uma coisa da outra, né? Então, primeira coisa, a gente tem que limpar um pouco esses nomes para não reduzi-los àquilo que de maneira trivial ou até leviana a gente costuma pensar quando diz essas palavras, né? Esmola não é dar alguma coisa que eu não quero mais, ou, usando uma expressão bem nossa, que não presta mais, eu vou dar para alguém. Peraí, mas se não presta mais para mim ou não presta mais para ninguém? Porque se não presta mais para ninguém, eu não vou fazer do pobre depósito de lixo, né? Sabe? Coisas assim que a gente tem que dizer pelo óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito, né? Como alguém já falou. Então, sabe, eu não faço esmola porque eu tenho que arrumar o meu armário e tem que sobrar algum espaço, então eu vou tirar umas tranqueiras aqui de dentro. Pelo amor de Deus. É assim que Jesus nos trata? Não. Então... Padre Antônio, eu fiquei assim pensando que eu nunca fiz isso, que eu vou falar para o senhor. Eu já orei perguntando, no início de muitas outras quaresmas, qual era a penitência que o Senhor me pedia.
Eu já orei várias vezes, perguntando, várias quaresmas, né? Perguntando qual o jejum que ele queria, além daquele que a igreja propõe. Mas eu nunca perguntei para Deus qual a esmola que ele queria que eu desse. Então agora eu fui tocada com isso, a perguntar. Nunca tive essa delicadeza com Deus, né? Então hoje, quarta-feira de cinzas, eu quero também, ao conversar com Jesus hoje, né, perguntando para ele não apenas o jejum, a penitência, né, a oração, mas também qual é a esmola que ele quer que eu dê. É uma boa coisa. Lembrando, Laura, esmola, oração e jejum são coisas que devem estar naturalmente já na fazendo nossa vida parte. cristã, Sim. entendeu? A quaresma intensifica essas coisas, mas não é a única estação do ano para a gente viver essas coisas, né? A mesma coisa o jejum, né, que não é muito bem cuidado pela gente. Em vários lugares da Bíblia, oração e jejum são colocados como duas coisas que tem que andar juntas. Não tem como separar, né, Padre? E às vezes a gente até fala de oração, a gente até propõe para as pessoas que orem e tal, mas dificilmente se apresenta o jejum como uma disciplina comum na vida cristã, como a Escritura diz que é, né? E que tem tudo a ver com oração. Então a gente solta uma coisa da outra, né? Me parece que essas palavrinhas, elas de fato podem acompanhar a gente de uma maneira um pouco mais atenta durante a quaresma, já que a igreja propõe, e essas palavras vão voltar constantemente durante esses próximos 40 dias, então que toda vez que elas voltarem, que elas possam dizer algo mais profundo para a gente. Lembrando sempre disso, oração, esmola e jejum são coisas que quando eu vivo de coração sincero, elas são a prática que Jesus tinha enquanto andava sobre a terra. Então, me tornam mais parecido com ele, me fazem agir do jeito dele, né? Agora, é preciso que essas palavras ressoem um pouquinho mais fundo dentro da gente. Jesus, nos evangelhos, em poucas ocasiões, ele não sei se o verbo esse elogia alguém, mas ele fica admirado, ele elogia aquela viúva pobre, né, que deu 2 moedinhas, né? Elogia isso, tá certo dizer isso, que ele elogiou? Ele diz que ela deu mais do que os outros, né? Mas é interessante porque tem um dos evangelhos que diz assim, que enquanto Jesus estava na sala do pagamento dos tributos do templo, olhando as pessoas, Jesus via como elas faziam suas ofertas. Não se diz que Jesus via quanto elas davam de oferta, mas Jesus via como. E aí Jesus diz, olha, ela deu mais porque ela deu tudo. Jesus não diz que ela deu mais porque ela deu mais quantidade de dinheiro, mas ela deu mais porque ela deu tudo. Ia fazer falta para ela. É interessante porque a gente vive num mundo que tirou isso da cabeça. Quer dizer, se algo vai me fazer falta, então eu não posso dar, ponto. Quando, na verdade... Entendeu? Entendi. Possivelmente alguma coisa, talvez, que vale a pena que seja dada, seja justamente aquela que vai fazer falta. Né? Mas para Jesus ela deu mais porque ela deu tudo, e não porque ela deu uma quantidade maior. Então, isso também a quaresma lembra para a gente, né? Tem a ver com a nossa vida com Deus. Né? Quando você jejuar, né? É a leitura de sempre, né? Da quarta-feira de cinzas, não faça cara de fome. Né? Quando você der esmola, não toque trombeta. Né? Porque essas coisas elas têm a ver com a gente e o outro, mas é a gente, o outro e Deus, não os outros. Então, o coração com o qual a gente dá, o coração com o qual a gente jejua, isso importa muito. O modo como, né? E não o quanto. Isso importa muito para Deus. No fundo, é aquilo que a gente chama de intenção. Né? E purificar as nossas intenções é uma tarefa de sempre, porque de vez em quando a gente descobre que no fundo a gente faz algumas coisas porque tem algum lucro com elas, no sentido de que elas podem, de algum modo, como é que a gente pode dizer isso? Trazer alguma satisfação para a gente. Alguém olhou, alguém viu, alguém reconheceu o bem que eu fiz. É natural, o nosso coração é isso aí.
né? Mas nossas intenções podem ir sendo purificadas, né? Então elas podem se tornar intenções melhores. E Deus vai se encarregando de fazer isso. Mas durante a quaresma a igreja nos lembra muito. Olha, vigie seu coração para que as intenções não subvertam o bem que você está fazendo. Não é só uma questão de fazer o bem, mas é fazer o bem pelo motivo certo, né? É fazer o bem bem feito e não o bem mal feito, né? E isso é uma coisa que é um trabalho de Deus na nossa alma, né? E tem a ver com a gente e Ele. Mas é uma coisa que de fato pode nos surpreender. De repente eu descubro que eu tenho lucros colaterais quando eu faço alguma coisa porque alguém viu, porque alguém notou. Bem-vindo, meu irmão, a gente é isso aí. Bem-vindo ao clube. A gente é isso aí. Padre Antônio, eu sempre fico admirada, nesse início de quaresma, de Jesus ser conduzido pelo Espírito Santo, assim está no texto bíblico, né? Para o deserto, para jejuar 40 dias. Então foi uma moção, foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto, 40 dias. No final ele teve fome, deixa eu ver se eu me lembro do texto bíblico, né? E o demônio tentou, né? E ele respondeu cada uma daquelas tentações com a palavra de Deus, com jejum, e tudo isso conduzido pelo Espírito Santo. É um texto importante, porque na verdade Jesus está fazendo, durante esse tempo de quaresma dele no deserto, um pouquinho, como é que a gente pode dizer isso? Ele está fazendo o percurso que o povo de Israel fez por 40 anos no deserto, e ele está fazendo isso agora de um modo novo, como que dizendo para a gente, olhem, eu venci o deserto e daqui para frente eu vou ajudar vocês a vencerem os desertos de vocês nessa jornada que nós estamos fazendo juntos em direção não mais a uma terra prometida, mas a uma terra prometida, né? Então Jesus vence as tentações que Israel enfrentou e não soube vencer. O povo de Israel no deserto, a Bíblia diz que era cabeça dura, então por isso ficou 40 anos no deserto, né? Jesus vence tentações no deserto, lembrando que lá no comecinho da Bíblia, no livro do Gênesis, se fala das primeiras tentações, ou da primeira tentação aos nossos primeiros pais, e eles foram tentados num jardim, né, onde havia tudo, e falharam. E num deserto onde faltava tudo, Jesus venceu. Venceu por nós, né? Então a vitória dele, de algum modo, também já é nossa. E quando a gente se une a ele, a gente agora, nos nossos desertos, também pode invocar a fortaleza do Espírito e vencer as tentações que a gente encontra. Então, Jesus fez a sua quaresma, que foi um tempo de combate, para nos lembrar que a vida cristã é um constante combate. O tempo da quaresma a cada ano nos recorda isso de uma maneira bem, como é que a gente pode dizer? Bem prática, né? Mas toda a vida cristã é um combate. O apóstolo Paulo volta muito a essa linguagem do combate para falar da nossa vida cristã. Ele desenha a vida cristã dessa maneira. E um cristão que não entende que o tempo inteiro está em combate é um cristão que está em perigo, né? Porque você está no meio de um combate, você não sabe que está, você fica muito mais vulnerável. A gente, sem querer, a gente corre esse risco, né, Padre Antônio? Que às vezes, olha, eu estou num momento de combate, mas são todos os momentos, né? Todos. Não é um momento, né? O combate de sempre é o bom combate da fé. É o combate que vale a pena você lutar para não ter a sua fé minada pelas provas de cada dia. Existem outros combates que não valem a pena, porque a gente também se mete nos combates que não tem nada a ver. Deus. Né? E a gente escolhe pessoas para a gente combater. Esses combates pula fora, né? Mas existe um bom combate que está em curso e no qual a gente está envolvido, que é o combate da fidelidade. Uhum. Né? Eu acho que muito legal aquela palavra da Madre Teresa de Calcutá, né? De que o Senhor não me chamou a fazer sucesso, Ele me chamou a ser fiel.
Porque é muito mais difícil. É muito mais difícil ser fiel, né? É muito mais fácil você se trair os valores que de verdade importam, trair a Deus. É muito mais fácil. Até trair essas coisas para ter um aparente sucesso, para parecer ser bem-sucedido. Então, o nosso combate é o combate da fidelidade. A cada dia, em todas as coisas. Seja fiel. Ah, mas eu estou passando por um momento de enfermidade, ou de desemprego, ou de depressão. O que o Senhor espera de mim? Que eu passe por isso e vença essa enfermidade e jogue fora essa depressão e que eu logo tenha um emprego. Sim, que bom. Tomara, Deus abençoe e corre atrás. Mas enquanto isso, o combate de hoje é seja fiel. Né? Não deixe o seu coração esmorecer pelo desânimo. Não abra mão da sua fé. Né? E por aí vai. Então, esse combate de cada dia, desafiador para Chuchu, é o chamado que o Senhor tem para a gente hoje. Então, vamos vivê-lo, né? Amém. Amém. Lara, estamos só começando a quaresma, então acho que a gente vai ter muita coisa legal para conversar, para viver aí daí para frente, né? Padre Antônio, só mais uma palavrinha assim, um desejo imenso de pedir ao Senhor. São leituras muito, muito fortes que a igreja nos dá, né? O tempo da quaresma, a liturgia da igreja é um presentão. Então, sugestão de amigo. Né? Acho que eu já falei isso aqui. Vou falar de novo, que coisa boa a gente fala. A sua devoção principal. Esquece. Pois é. Um grande homem de igreja chamado Alfredo Ildefonso Schuster, monge beneditino que foi cardeal arcebispo de Milão, uma vez perguntado por uma senhora numa visita pastoral quais eram os livros de devoção que ele mais recomendava a leitura. Ele pegou este livrão aqui, que é o Missal, e pegou o Lecionário, que é o livro onde estão as leituras da missa de cada dia, e disse para essa senhora: senhora, se a senhora usar esses 2 livros como os seus principais livros de devoção, lendo-os, meditando-os, a senhora vai ter a melhor matéria-prima para a sua vida cristã. Glória a Deus. Então, sugestão de amigo. Não precisa comprar um trambolhão desse tamanho, até porque é caro, né? Mas na liturgia diária, que dá para pegar até na internet, tem as orações todas que estão no missal. Tem as leituras todas que estão no lecionário. E aí você pode se alimentar diariamente da oração da igreja, né? A nossa igreja, a gente chama ela de mãe e mestra. Toda mãe é mestra, né? E como é que a igreja ensina a gente a orar? Pela sua liturgia. Então, cada dia vai na liturgia. O que a igreja me ensina a pedir hoje? Hoje a igreja me ensina a pedir espírito de arrependimento. Senhor, eu quero ter um espírito assim, um coração assim. Eu quero viver em constante arrependimento. A igreja hoje me pede para orar ao Pai que Ele me ajude a dominar meus maus desejos. Senhor, o Senhor sabe que tem uns desejos aqui dentro que são maus. Eu não queria ter, não, mas eles estão aqui. Senhor, com o Teu Espírito Santo, me ajuda a dominar essas coisas. Não deixe elas me dominarem. Pronto. Você já está vivendo uma vida de oração muito bacana. As leituras da palavra de cada dia, um presentão. Então, não esquecer, né, a melhor devoção também durante o tempo da quaresma é a santa mais milagrosa, né, a santa liturgia da igreja. Né? Reze com a liturgia, se alimente da liturgia da igreja, você vai ver que você vai ter matéria-prima para edificar uma vida com Deus consistente, sólida, vai valer a pena. Amém. O resto todo também é bom, viu? Via sacra, texto, tudo é ótimo, mas sacra. tudo gira ao redor desse sol que é a oração da igreja na liturgia. Glória Beleza? a Deus. Amém. Tranquilo, então, vamos tentar viver bem esse presentão e essa oportunidade que é a oração da igreja na sua liturgia. Tá bom? Vou dar uma de Padre Antônio. Coragem, Padre Antônio. Coragem, vamos nós. Gente, brigadão pela partilha, brigadão pela presença de vocês com a gente. Esperamos ter ajudado um pouquinho a animar os corações a viver bem a Santa Quaresma. E com a graça de Deus a gente se vê mais. Até logo, tchau, tchau. Tchau, irmãos. Boa Quaresma.